Já parou para pensar por que o céu é azul? Ou como os pássaros sabem para onde migrar? E por que bocejamos quando vemos outra pessoa bocejar? Nosso mundo está cheio de perguntas fascinantes esperando para serem respondidas. Todos os dias, nos deparamos com fenômenos incríveis que muitas vezes aceitamos sem questionar. Mas aqui, nós vamos fundo para desvendar esses mistérios. Da ciência por trás do nosso corpo até os segredos do universo, vamos explorar o desconhecido juntos. Se você tem uma mente curiosa e adora aprender algo novo, você está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada de descobertas que vai mudar a forma como você vê tudo ao seu redor. Afinal, a pergunta mais poderosa que existe é: por que isso acontece? Inscreva-se e vamos descobrir juntos. Você já parou para pensar por que a gente tem tanto medo do fim do mundo? Filmes, séries, livros. A ideia do apocalipse está em todo lugar. Mas de onde vem essa obsessão? Será que é só coisa de filme de ficção científica? Ou tem algo mais profundo por trás disso? A resposta pode te surpreender e, acredite, não é tão assustadora quanto parece. Vamos voltar no tempo, muito antes de Hollywood existir. Nossos ancestrais olhavam para o céu e viam um espetáculo de estrelas, a lua mudando de fase, o sol nascendo e se pondo. Mas, de vez em quando, coisas estranhas aconteciam. Um cometa rasgava o céu, um eclipse escurecia o dia, uma tempestade devastadora destruía tudo. Para eles, que não tinham a ciência para explicar, esses eventos eram sinais. Sinais de que os deuses estavam bravos, de que o equilíbrio do universo estava ameaçado. O mundo deles, o único que conheciam, parecia frágil. E foi aí que nasceram as primeiras histórias sobre o fim de tudo. Quase toda grande civilização antiga tinha a sua própria versão do apocalipse. Os nórdicos, por exemplo, acreditavam no Ragnarok, uma batalha final épica entre os deuses, que resultaria na destruição e renascimento do mundo. Para eles, não era só um fim, mas um recomeço, um ciclo. Os persas, com o zoroastrismo, imaginavam uma luta cósmica entre o bem e o mal, que culminaria num julgamento final e na purificação do mundo. Já os maias, famosos pelo seu calendário, não previram o fim do mundo em 2012, como muitos pensaram. Eles viam o tempo em grandes ciclos, e o fim de um ciclo significava apenas o começo de outro. A ideia de renovação sempre esteve presente. Quando as grandes religiões monoteístas surgiram, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essa ideia ganhou uma nova dimensão. A narrativa apocalíptica passou a ter um forte componente moral. O fim do mundo não era mais apenas um evento cósmico aleatório, mas um dia do juízo final. Um acerto de contas, onde os bons seriam recompensados e os maus punidos. Livros como o Apocalipse na Bíblia, com suas imagens fortes de anjos, demônios e batalhas celestiais, moldaram o imaginário ocidental por séculos. Essas histórias não eram feitas apenas para assustar, mas para guiar. Elas ofereciam um código de conduta, uma promessa de justiça divina e, no fim, esperança de uma vida eterna num paraíso. O medo do fim servia como um incentivo para viver uma vida correta. Avançando para a Idade Média, o medo do apocalipse era algo muito real e presente no dia a dia das pessoas. A peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, foi vista por muitos como um sinal claro do fim dos tempos. Guerras, fomes, instabilidade política, tudo era interpretado através dessa lente apocalíptica. Profetas surgiam por toda parte, anunciando datas para o juízo final, causando pânico e, às vezes, movimentos sociais inteiros baseados na espera pelo fim. Era uma forma de dar sentido a um mundo caótico e cheio de sofrimento. Se o mundo estava acabando, então o sofrimento também teria um fim, e a justiça finalmente chegaria. Com a chegada do iluminismo e da revolução científica, a gente começou a encontrar outras explicações para os fenômenos naturais. Um cometa deixou de ser um mau presságio e passou a ser um corpo celeste com uma órbita previsível. Um terremoto não era mais a ira divina, mas o movimento de placas tectônicas. Parecia que a ciência ia acabar com o medo do fim do mundo. Só que não foi bem assim. O medo não desapareceu, ele apenas mudou de rosto.
No século XX, a humanidade desenvolveu um poder de autodestruição que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. A invenção da bomba atômica durante a Segunda Guerra Mundial e a subsequente Guerra Fria trouxeram um novo tipo de apocalipse: o nuclear. O fim do mundo não era mais um ato divino, mas algo que nós mesmos poderíamos causar a qualquer momento com o simples apertar de um botão. O medo se tornou mais concreto, mais palpável. A imagem do cogumelo atômico se tornou o novo símbolo do fim dos tempos, substituindo as antigas imagens de anjos e demônios. A cultura pop abraçou essa ansiedade com força total. Filmes como Doutor Fantástico e, mais tarde, O Exterminador do Futuro exploraram esse medo de uma guerra nuclear que acabaria com tudo. E hoje, no século XXI, o medo continua a se transformar. A ameaça nuclear ainda existe, mas novas preocupações tomaram o palco principal. A crise climática, com suas previsões de elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos e colapso de ecossistemas, se tornou o nosso apocalipse moderno. A ideia de que estamos destruindo nosso próprio planeta é uma narrativa poderosa e assustadora. Além disso, temos medo de pandemias globais, como a que vivemos recentemente, que nos mostraram como o mundo todo pode parar de uma hora para outra. E não podemos esquecer da inteligência artificial. A ideia de uma superinteligência se virando contra seus criadores, antes restrita à ficção científica, hoje é debatida por cientistas e filósofos. Mas aqui está a parte mais interessante. Por que continuamos tão fascinados por essas histórias? Por que um filme sobre zumbis ou um meteoro vindo em direção à Terra nos prende tanto na cadeira? Porque, no fundo, as histórias sobre o fim do mundo não são apenas sobre destruição. Elas são sobre sobrevivência, sobre esperança e sobre o que realmente importa na vida. Pense bem, em todo filme de apocalipse, o que a gente vê? Pessoas comuns se transformando em heróis, comunidades se unindo para se proteger, atos de sacrifício, de amor e de coragem em meio ao caos. Essas histórias nos forçam a perguntar: o que eu faria numa situação dessas? Quem eu tentaria salvar? Pelo que valeria a pena lutar? Elas nos ajudam a confrontar nossa própria mortalidade de um lugar seguro, o sofá da nossa casa. Além disso, o apocalipse na ficção muitas vezes funciona como um reset. É a chance de destruir um sistema que não funciona, um governo corrupto, uma sociedade injusta, um estilo de vida insustentável, para construir algo novo e melhor no lugar. É uma fantasia de recomeço. Aquele mesmo ciclo de destruição e renascimento que os nórdicos imaginavam no Ragnarok. Então, da próxima vez que você sentir um arrepio ao pensar no fim do mundo, lembre-se que esse medo é uma das histórias mais antigas da humanidade. É um medo que evoluiu junto com a gente, refletindo nossas maiores ansiedades em cada época. A ira dos deuses, o juízo divino, a guerra nuclear, a crise climática. Mas esse medo também carrega uma semente de esperança. Ele nos lembra da nossa capacidade de adaptação, da nossa resiliência e da nossa profunda necessidade de encontrar sentido e propósito, mesmo diante do caos. As histórias sobre o fim do mundo, no fim das contas, são histórias sobre o que nos torna humanos. Elas nos inspiram a valorizar o presente, a cuidar uns dos outros e do nosso planeta, na esperança de que o verdadeiro fim do mundo continue sendo apenas uma boa história. Obrigado por assistir. Se você gostou de viajar por essa história com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! O que está acontecendo?